Hey, heterozigotos! Nessa aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre citologia. O que é citologia? Citologia é o ramo da biologia que estuda as células. Nessa aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre teoria celular, tipos de células e organelas. Vamos lá ver um pouco sobre? Então, as células, a descoberta das células surgiu juntamente com o desenvolvimento do primeiro microscópio, né, em que um carinha aí chamado Robert Hooke, em 1665, observou pela primeira vez, através de um pedaço de cortiça em um microscópio, as primeiras células, né, em que ele observou aqueles pequenos compartimentos de células vegetais. Ele conseguiu observar as paredes da célula, em que ele veio nomear esse organismo de célula, né, que vem do latim cella, que significa pequena câmara, né, ou seja, pequeno compartimento. Então foi graças à microscopia e a Robert Hooke que a primeira célula foi visualizada e nomeada. Né? Então, os estudos celulares eles se desenvolveu juntamente com a microscopia. Conforme os microscópios eles foram se desenvolvendo, o estudo celular foi se aprofundando. Né? Então, temos aqui a teoria celular. O que diz a teoria celular? A teoria celular afirma que as células são a unidade básica de todos os seres vivos. Né? Então, devemos isso à teoria celular a 5 carinhas aí. Né? O primeiro deles é Robert Hooke, que veio identificar, né? Veio visualizar a primeira célula e identificar. Então, Robert Hooke ele vem contribuir com a teoria celular, dizendo que o início da teoria celular, todas as coisas vivas são compostas por células. Então, foi graças a ele que a teoria celular teve início. Então veio Leeuwenhoek, que ele observou os micro-organismos e os chamou de animalculos, né? Então animalescos. Schilden, ele veio dizer que todos os vegetais eles são feitos por células, né? Um ano depois veio Scham e diz que todos os animais são compostos por células. No momento em que Slide diz que todos os vegetais são compostos por células, e Shaw afirma que todos os animais são compostos por células. Em seguida vem Virchow, em que ele vem dizer que uma célula poderia apenas surgir de outra célula pré-existente. Inclusive temos uma frase muito famosa de Virchow, em que ele diz que ele afirma, né, em sua frase, omnis cellula est cellula, em que quer dizer todas as células se originam de outra. Então, essa foi uma frase que marcou muito o estudo da citologia e da teoria celular. E foi graças a Slide, Shaw e Virchow que a teoria celular ela foi desenvolvida, né? Foi desenvolvido os 3 pilares da teoria celular. Então temos aqui, teoria celular é formada por ideias de Slide, Shaw e Virchow. A teoria celular ela pode ser dividida em 3, né? Seres vivos formados por células, células são unidas e morfofuncionais, e terceiro, células se originam a partir de outras. Então justamente foi isso que veio contribuir para a formulação, vamos dizer, do conceito de teoria celular, afirmando que as células elas são a unidade básica de todos os seres, unidade básica e funcional de todos os seres vivos. Agora vamos ver um pouco sobre tipos de células. As células elas são divididas em 2 grandes grupos, as procariontes e as eucariontes. E também temos os vírus. Os vírus são seres acelulares, né? Muitos cientistas acreditam que eles não são seres vivos, mas há uma grande controvérsia em relação a isso por
porque outros cientistas acreditam que sim, os vírus, apesar de não possuir células, se classificam sim como seres vivos. Isso vai depender do autor. Mas vamos lá ao que nos interessa, né? As células procariontes são tidas dentro da citologia como as células primitivas, por não apresentar núcleo definido e não apresentarem organelas celulares distintas ou membranosas, né? Temos como um exemplo das células procariontes as bactérias e as cianobactérias. Então, ou seja, as procariontes seriam o quê? Quando a pessoa para perguntar o que são células procariontes, então a gente tem que ter em mente que são células primitivas, que não apresentam um núcleo definido, se o material genético ele vai estar disperso no citoplasma e não vai apresentar organelas membranosas, né? Então a gente tem que ter em mente qual é o exemplo das células procariontes. Os principais exemplos são as bactérias, então fixem isso. E as células eucariontes, o que elas são? São células complexas, que apresentam um núcleo verdadeiro, ou seja, núcleo definido, contém a presença de organelas membranosas, como a mitocôndria, o retículo endoplasmático, por aí vai, a gente vai ver posteriormente. Né? Como exemplos, quem são os eucariontes? Temos protozoários, fungos, animais e as plantas, né? São seres eucariontes, ou seja, células complexas. E o que diferencia das procariontes? Então a gente aqui já consegue observar. Uma primitiva, a outra é complexa. Uma tem um núcleo definido, a outra tem um núcleo disperso. Uma apresenta organelas e a outra não. Então, a gente tem grupos também distintos de exemplos: bactérias e cianobactérias, protozoários, fungos, animais e plantas. Tipos de células. Aqui a gente consegue observar a diferença entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte. A gente pode observar aqui, o núcleo definido. A gente tem aqui o material genético, né, o DNA disperso no citoplasma da célula. Temos os ribossomos, de semelhança entre as duas, né? Temos o complexo golginiense, o retículo endoplasmático, a mitocôndria, a membrana plasmática, o citoplasma, que é semelhante entre as duas, e temos os lisossomos na eucariontes. Temos também a membrana plasmática, que são similares nas duas, a parede celular. Né, a parede celular em células eucariontes é uma característica presente fortemente, principalmente em plantas, né? Animais ele não vai ter essa estrutura de parede celular, tá? Então, aqui a gente vai observar. Quando vocês quando tiver um tempinho, observem precisamente. Né? Temos os lisossomos. Então, parte das células. As organelas incomuns em ambas as células, né? Aqui a gente vai estudar, ver um pouquinho sobre elas. Temos a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético, né? Então aqui na imagem a gente tem o material genético representado pelo núcleo, mas na verdade não é isso, o DNA em si. Porque muitos pesquisadores eles definem o núcleo como algo incomum, mas nas células procariontes a gente não vai ter o núcleo. Então a gente vai ter a membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? O que ela faz? A membrana plasmática é um envoltório que vem delimitar a célula. É aquela estrutura que vai dar sustentabilidade a tudo. Então, ela é constituída por uma bicamada lipídica, na qual as proteínas elas são inseridas para dentro da célula, né? Então, a mesma ela vai servir como uma barreira seletiva da célula. Então, ela vai delimitar o que entra e o que sai da célula. Vai ser, vamos dizer, trazer para o cotidiano da gente. Ou em uma festa, né, uma balada, por exemplo, vai ter a segurança daquela festa. Então, essa membrana plasmática, ela vai ser, de certa forma, a segurança dessa célula, na maioria das vezes, pois ela vai selecionar aquilo que a célula precisa e vai enviar para dentro.
e eliminar o que a célula não está precisando. Então, a gente vai permitir, por exemplo, em uma festa para maiores de 18, o segurança vai permitir que aquelas indivíduos maiores de 18 anos entrem. E se tiver indivíduos menores de 18 anos dentro da festa, ele vai eliminar. Ou seja, o que faz bem para a célula, ele vai absorver, e o que não fizer bem, ele vai repetir, certo? E em algumas células, externamente, a membrana plasmática observa-se a presença de uma parede celular. Né? Então, seria justamente nas células vegetais. A membrana plasmática ela vai estar justamente logo em seguida, depois da parede celular, a gente vai encontrar a membrana plasmática, que vai ter a mesma função, vai ter a mesma função dessa barreira celulativa, como a gente tratou posteriormente. Né? O citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma é a região em que delimita a membrana plasmática. Então, vai ser essa parte gelatinosa da célula. Então, essa parte gelatinosa é denominada de citosol. É onde justamente as organelas elas vão estar dispersas. Nas células eucariontes, o citoplasma está localizado entre a membrana plasmática e o núcleo. Então, vai ser justamente tudo isso aqui, ó, que a gente está vendo em azul claro. É o citoplasma, o citosol, né? É onde a gente vai encontrar os ribossomos, as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, estruturas que vão estar dispersas na célula. Nas células bacterianas vai estar o material genético, na que a gente vai ter as demais organelas, vacúolos, as mitocôndrias, os ribossomos, os retículos endoplasmáticos, complexo de Golgi. Então vai ser justamente essa estrutura que vai acomodar, vamos dizer. Então temos também material genético, que em algumas células a gente vai denominar de núcleo. Tanto as células procariontes quanto as eucariontes, elas vão possuir cromossomos, que são as estruturas que são formadas de DNA e que carregam as informações genéticas do indivíduo. Nas células eucariontes, o núcleo, e nas procariontes, os cromossomos circulares localizados em uma região denominada nucleoide, que seria justamente essa região onde vai estar dispersos esses cromossomos. Já de forma no núcleo das células eucariontes, esses cromossomos vão estar dispostos de forma linear, agrupado no interior do núcleo. Aqui a gente vai ter as organelas celulares, né, as mitocôndrias, né, que são responsáveis justamente pela produção de ATP, que a ATP é a adenosina trifosfato, que é a principal fonte de energia das células. Então, qual é a função das mitocôndrias? A produção de energia, né? As mitocôndrias, existe a teoria de endossimbiótica, em que diz que as mitocôndrias elas eram células procariontes que se adaptaram dentro de células eucariontes, né? Então vieram favorecer. E no momento em que ela estava se dispondo de organismos da célula, a outra também veio contribuir. Deixa eu explicar de forma mais sucinta. Né? Então, a célula procarionte ela foi uma hospedeira. Não é hospedeira, na verdade. Ela foi uma infusa em que as células eucariontes elas se tornaram hospedeiras e uma veio favorecer a outra, né? Então vieram contribuir de forma mútua, vamos dizer assim, em que cada uma veio trazer um certo acrescentar. Veio acrescentar juntamente, né? Então, a mitocôndria veio passar a produzir ATP
e veio ser protegida, de certa forma, pela célula eucarionte. E aí surgiu a mitocôndria, de forma resumida. Né? Então, a gente vai ter o complexo Golgi-X. E qual é a função desse lobo? Então, ele tem a função de adicionar, né, substâncias, né, açúcares às proteínas e os lipídios sintetizados no retículo endoplasmático. Né? Esse processo ele é chamado de glicosilação. Então, ele é responsável por adição de sulfato às proteínas e os lipídios, processo conhecido como sulfatação, né, e a fabricação de certas macromoléculas, formação da parede celular e do acrosoma. E aí, qual a função desse louco mesmo? Ele é responsável por adicionar, empacotar e enviar. Vamos dizer, é o mercado da célula, né? Então, a partir do momento que uma proteína, quer dizer, a proteína é a gente vai no mercado. Então, a gente precisa de certa forma, de certo produto, né? Então, esse produto a gente vai adquirir dentro daquele supermercado. Vamos empacotar esse produto e vamos levá-lo para casa. Então, o complexo de Golgi ele faz isso. Ele pega a proteína precisa de determinada substância. Ele vai lá, armazena a proteína, adiciona a substância, empacota em vesículas essa proteína e envia, manda para partes das células que estão precisando dessas proteínas. Tanto é que, a partir do momento que essa vesícula se rompe para liberar a proteína no interior da célula, esse material que essa vesícula era composta, ela vai para a parede para a membrana plasmática, em que a membrana plasmática ela vai absorver esse material e vai formular, na verdade, aumentar a formação da parede celular. Tá? Então tenham isso em mente, que o complexo de Golgi é um mercado. Então a gente vai lá, vai comprar, vai empacotar e vai enviar. Então aqui a gente tem a imagem, né? Então o complexo de Golgi ele vai ter duas faces. A face cis, que vai estar virada para o retículo endoplasmático, e a face trans, que vai estar virada para o núcleo. Então, a gente pode observar aqui as vesículas do retículo endoplasmático enviada para o complexo de Golgi. Mesmo ele vai absorver, vai adicionar as substâncias que se necessitam e em seguida vai formar uma nova vesícula e vai liberar essa vesícula para o interior da célula, para o meio celular, tá certo? Então, aqui a gente pode ver mais de perto, né? As vesículas se movem do retículo endoplasmático para o Golgi. O mesmo absorve, adiciona as substâncias necessárias. Aqui a gente vem empacotar e enviar novamente. Então, essas partículas aqui, ó, são mandadas, dependendo do interior da célula ou para o exterior, né? O processo de secreção. Então, eles vão contribuir também bastante no processo de secreção, tanto para o interior da célula quanto para o exterior. Então, aqui a gente pode ver no momento em que a vesícula está sendo absorvida pela membrana plasmática, né? Então, ela vai se unir, vai se romper e mandar aquelas substâncias tóxicas, vamos dizer assim, para a célula, para o meio extracelular, fora da célula.
Então, vamos lá ver a próxima organela. O retículo endoplasmático granular, conhecido popularmente por nós como retículo endoplasmático rugoso. Qual a função do retículo endoplasmático rugoso? É guardar as proteínas que são usadas pelas células ou exportadas. Ou seja, ela vai guardar substâncias, vai guardar proteínas usadas pela célula ou vai exportá-las. Como assim ele vai guardar as proteínas? Então, no retículo endoplasmático, a gente vai encontrar a presença dos ribossomos. E qual a função dos ribossomos? Os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteínas. Então, a partir do momento que os ribossomos eles estão produzindo as proteínas, o retículo endoplasmático rugoso está armazenando ela, empacotando e enviando, tá? Às vezes para uma organela específica, para o meio intracelular, ou até mesmo para o complexo de Golgi, para que o mesmo ele possa adicionar substâncias necessárias para essa proteína, para a mesma ser absorvida ou degradada dentro da célula. Então a gente pode ver aqui as estruturas, a envoltura nuclear. Esqueci de falar que o retículo endoplasmático rugoso ele vai estar ligado juntamente ao núcleo, tá certo? Então a gente vai encontrar sacos aplanados, o lúmen, os sacos globoblastos, a membrana do retículo endoplasmático rugoso, tendo em vista que ele é uma organela membranosa, e os ribossomos, responsáveis pela síntese proteica. E o retículo endoplasmático agranular, conhecido por nós popularmente como retículo endoplasmático liso. Esse tipo de retículo ele possui diversas funções, tais como a síntese de alguns hormônios, síntese de fosfolipídios, ou seja, ele vai produzir os fosfolipídios, a hidrólise do glicogênio e processos de conjunção, oxidação e metilação. Ou seja, ele vai oxidar ou vai metalizar certas substâncias, certo? Ele tem essa função aí. Então, ele vai sintetizar alguns hormônios, algumas substâncias, vai fazer a hidrólise da célula, esse controle de água dentro da célula, vai manter esse controle dentro da célula, vamos dizer, a homeostase, né? O equilíbrio. Então aqui a gente pode ver as estruturas do envoltório nuclear, aqui do retículo endoplasmático liso e do rugoso, mesmo o retículo endoplasmático liso, ele vai estar conectado, vai ser um anexo do retículo endoplasmático rugoso. Então a gente pode ver aqui o envoltório nuclear, o núcleo em si, os ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso, que tem esse nome devido justamente por possuir esses ribossomos fixados em sua membrana, o retículo endoplasmático liso, as cisternas e o lúmen. Os lisossomos são responsáveis por quê? Pela alimentação das células. Eles realizam a digestão intracelular das moléculas orgânicas complexas que gerem esses seres. Então ele vai ser responsável tanto pela degradação de substâncias tóxicas como a alimentação, ou seja, como a absorção de proteínas, de substâncias benéficas para a célula. Então ele vai ser responsável por esse controle, né, de degradação de substâncias tóxicas e alimentação celular. Os vacúolos, existem vários tipos de vacúolos. Os vacúolos alimentares, que formam-se após o processo de endocitose e participam da digestão intracelular, tá certo? Então eles, junto com ribossomos, eles vão participar e vai contribuir para essa alimentação celular. Os vacúolos contráteis, né, que vão ser responsáveis em estar presentes em algumas células eucariontes unicelulares,
de ambientes aquáticos, em que ele vai vir ajudar justamente a bombear o excesso de água para fora da célula. Ou seja, ele vai manter esse controle, né, impedir que a célula morra por excesso de água. Ou seja, e temos também o vacúolo central, o vacúolo de suco celular, que vai estar presente em plantas. Então ele vai participar da manutenção do pH. Seria o pH? Seria essa questão, o equilíbrio de acidez da célula, a manutenção da acidez da célula, a digestão de componentes celulares e do armazenamento de substâncias. Então, a gente pode perceber que os vacúolos contráteis e os vacúolos centrais, eles armazenam substâncias, né? Não armazenam, na verdade. Um elimina, que os contráteis vêm eliminar, e os vacúolos centrais vêm armazenar. Então, como a gente faz para fixar isso? Vacúolos alimentares ajudam na digestão. Vacúolos contráteis, eles vêm ajudar a eliminar substâncias, eliminar o excesso de água. Os vacúolos centrais, ele vem contribuir a armazenar. Então, alimentares, digestão, contráteis, eliminação de água, central, armazenamento de substâncias. Então, a gente tem os cloroplastos. Os cloroplastos, eles fazem parte de um grupo chamado de plastídeos. Esses plastídeos, eles são responsáveis pela coloração de algumas estruturas, né? Os cloroplastos são a estrutura presente nas células vegetais, né, responsáveis pelo processo de fotossíntese e também pelo armazenamento temporário de amido e a síntese de proteínas, ácidos graxos, metabólicos e secundários. Então, os cloroplastos, eles são aquela estrutura que vem dar a pigmentação verde às plantas. Ah, professora, mas a senhora falou que eles fazem parte de um grupo, dos plastídeos. Então, existem outras substâncias que venham mudar essa coloração? Existe sim. Então, temos os cromoplastos, que vêm dar uma coloração mais amarelada, alaranjada, e em certos casos vermelho, a estrutura. E temos também os leucoplastos. E esses leucoplastos? Esses leucoplastos são justamente aquela substância que não vai ter cor, vai ser transparente, certo? Então, os cloroplastos, eles vêm sim realizar a fotossíntese, é neles que ocorre a fotossíntese através de outras estruturas, tá certo? E também é uma estrutura presente principalmente em células vegetais e algumas algas. E algumas bactérias também, na verdade. Vai ter alguns seres vivos sim que fazem fotossíntese e tem a presença de cloroplasto. Voltando, e o que seria, para a gente fixar rapidinho? Os cloroplastos, eles são estruturas presentes em todas as vegetais, em células vegetais, e algumas bactérias e algas, tá certo? Que fazem fotossíntese. Então ele vem por isso que as mesmas vão ter essa coloração verde. Esperoxomos. Né? O que são esperoxomos? São estruturas que oxidam substratos orgânicos. Então essas organelas, elas retiram o átomo de hidrogênio da molécula e os combinam com oxigênio, produzindo peróxido, por exemplo, peróxido de hidrogênio. Daí o nome da organela, peroxomos. Então, é justamente os peroxomos que vai remover o hidrogênio de uma molécula e vai adicionar oxigênio, oxidando a mesma. Símbolo, né? Diferente, pessoal. Eu não sei se alguém... E por fim, das organelas, mas não menos importantes, a gente tem os ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteínas, né? Então esse ribossomo, ele vai pegar uma fita de DNA
vai ler, vai pegar uma fita de RNA, vai ler, vai transcrever e ao fim, né, a partir do momento em que essa fita de RNA passar e a última estrutura, essa aqui, ó, passar nessas subunidades, a mesma vai obter uma fita de RNA, em que essa estrutura aqui, ó, vai ser, a partir do momento que cada um passa, uma estrutura nova dessa vai ser adicionada em cima, né? Conforme o necessário. Isso a gente pode ver um pouco mais em genética. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter uma adenina. Então, a partir do momento que está passando pelas subunidades, uma timina vai ser adicionada, uma timina, um uracil. Se aqui fosse uma timina, poderia ser uma adenina, poderia também ser adicionado uma uracila. E por aí vai, em genética a gente consegue ver um pouco melhor sobre isso. Então, a gente pode ter também a classificação das células dos micro-organismos conforme o número celular. Então, a gente pode ter células unicelulares e células multicelulares. Né? Então, o que seriam organismos unicelulares? São aqueles organismos que possuem uma única célula, como os protozoários, as bactérias e as amebas. Os protozoários e bactérias, a gente tem como exemplo as amebas e os paramércios. Né? Aqui a gente tem a imagem de um paramércio, então é um organismo unicelular, ou seja, constituído por uma única célula. Né? Então, a gente, ao observar aqui, paramércio, ele seria uma célula procarionte ou eucarionte? Quero que vocês respondam aí no comentário do vídeo. Então, as células multicelulares são aqueles organismos que possuem mais de uma única célula, seja os animais e os vegetais. Né? Então, a gente tem como um forte exemplo os animais e os vegetais. Então, essas células elas podem estar agrupadas em tecidos, órgãos e por aí vai. Tá certo? Então, células unicelulares, bactérias, protozoários, células multicelulares, animais e vegetais. Aqui a gente tem um mapinha mental, tá? Sobre tudo que a gente viu. A história da citologia, que começa com Robert Hooke, em que ele veio descobrir e nomear as células com a ajuda do avanço da microscopia. Temos Leavenworth, que observa micro-organismos e o acham animalescos. Né? Então, em seguida, vem Slater afirmando que todos os vegetais são compostos por células. Um ano depois, vem Shaw, em que ele diz que todos os animais são compostos por células. Vem Bichon, todas as células vêm de outra célula pré-existente. Então, em seguida, juntamente com Sliden, Shaw e Skoll, surgem a teoria, né, os 3 pilares. Cada um contribuiu para um pilar. Então, surgiu os 3 pilares da teoria celular, que contribuiu justamente para a formulação do conceito de teoria celular, que diz que a célula é a unidade básica e funcional de todos os seres vivos, né? Exceto os vírus, porque o vírus ele não é considerado um ser vivo. Em seguida, temos a classificação de células procariontes e células eucariontes. Qual a diferença? Procarionte não tem núcleo definido, não tem organelas membranosas. Tem um terceiro, não tem organelas membranosas e não contém compartimentos. E não contém compartimentos. Não é isso? E as células eucariontes? As células eucariontes, elas têm um núcleo bem definido,
elas vão ter organelas membranosas dispostas no citoplasma, elas vão conter compartimentos, não é isso? Então, qual a diferença das duas? Uma tem núcleo, outra não. Uma tem organelas, outra não. Quais os exemplos, os principais exemplos de células procariotas? Bactérias, cianobactérias. Quais são os exemplos das eucarióticas? Animais e vegetais. Então, seres vivos como animais, vegetais. Né? Então, temos aqui a referência, né? Se vocês queiram estudar um pouco mais, conhecer esse mundo fascinante que é a citologia, um livro bem recomendado é o de Junqueira Carneiro, certo? Então, quero agradecer a vocês pela atenção, espero que todo mundo tenha ficado até o final. E qualquer dúvida é só entrar em contato que eu possa somar. Bom descanso para todos. Tchau, gente!